Olá, vamos à nossa mesa de número 5 e essa é uma aula que faz parte de uma série de aulas sobre a mesa com Jesus. Aulas que estão sendo ministradas na nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, na nossa classe de mulheres, né, a classe Esther. E você está convidado a um dia estar conosco também na nossa igreja às 9 horas da manhã aos domingos. Para aquelas pessoas que são mais distantes ou que não estão conseguindo realmente ir à nossa escola dominical, é que nós estamos também disponibilizando aqui online essas aulas. E hoje nós veremos então a nossa mesa de número 5. Vamos orar para que o Senhor fale com o coração de cada um de nós. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque temos a sua palavra e podemos aprender dela, Senhor. Vem agora para o coração de cada pessoa, Senhor, que está acessando essa aula, que o Senhor possa falar com cada um de nós, comigo e com cada um que ouvir, Senhor. Porque sabemos que a sua palavra é viva, Senhor, e nos transforma. Que o Senhor transforme a cada coração. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos numa mesa com Jesus, nós sempre pensamos em algo suave, né? Palavras calorosas, amorosas, uma música suave de fundo, mas nem todas as mesas em que Jesus esteve presente foram assim. Esta mesa que nós vamos ver hoje, especialmente, foi uma mesa de confronto. Nós precisamos entender que Jesus, ele conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas motivações, as nossas convicções. Ele conhece de fato tudo o que nós pensamos. E ele sabe tudo aquilo que de fato nós damos valor, né? E foi isso que ele mostrou aqui nessa mesa com fariseus e doutores da lei. Mas antes de nós entrarmos efetivamente na história desta mesa, no que ocorre nessa mesa, é importante que a gente entenda o contexto, depois de que situação que ela aparece. Na verdade, Jesus estava ali no meio de um embate com uma multidão contestadora, uma multidão resistente, e que pedia a ele um sinal de que ele realmente era o Messias. E chegavam mesmo a dizer, né, acusar Jesus de ele estar realizando sinais pelo poder de Satanás. E é no meio disso tudo, né, dessa contestação, deles falando isso, Jesus dizendo como é que alguém, a mando de Satanás, vai expulsar demônios, enfim, nesse embate, depois naquela situação, que um dos fariseus convida Jesus para comer em sua casa. Nós não sabemos exatamente quais eram as motivações desse fariseu. Pelo desenvolver da mesa, nós vamos entender que provavelmente não eram boas as intenções dele, né? Mas realmente continuar a confrontar Jesus, tentar ver se Jesus caía em algum erro. Então ele convida Jesus: vamos lá para minha casa. Eles entram e Jesus se deita num divã, como eu já falei para vocês, eram aquelas mesas em U, né, que tinham os divãs. Então quando Jesus entra ali, ele já vai direto e se deita. E ele vai fazer isso, ele vai sentar para comer sem fazer nenhum ritual de purificação. E naquele momento que ele não faz nada daqueles rituais de purificação que os fariseus faziam antes de comer, nós vemos que o fariseu, ele realmente fica impressionado. Mais do que impressionado, ele fica literalmente escandalizado de Jesus não fazer o ritual. Deus, ele instituiu em sua lei certos tipos de lavagem para que o povo, por meio desses rituais, dessas lavagens que eles faziam, pudessem considerar a verdadeira pureza. Mas os judeus, além de executarem aquilo que Deus instituiu, eles instituíram outros rituais de purificação. E eles escreveram tudo isso em tradições que não estavam na lei de Moisés, mas num código de leis judaico que é chamado de Mishnah. Em Marcos capítulo 7, os versos 3 e 4 dizem assim: pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. Quando voltam do mercado, não comem sem antes se purificar.
e receberam muitas outras coisas para observar, como a lavagem de copos, de jarros e de vasos de bronze. Os rituais deles de purificação eram muito severos. Eles tinham que lavar as mãos até os cotovelos várias vezes. E quando eles trocavam de um prato para o outro, quando eles terminavam de comer uma coisa e iam comer outra, eles tinham que se levantar e se lavar novamente. Além disso, eles tinham que lavar os copos, os talheres, todas as coisas que estavam sendo usadas. As mãos deles tinham que ser imersas em água pura. E os utensílios eram cerimoniosamente limpos. Então, haviam, na verdade, até mesmo talhas próprias para essas purificações. E tudo isso, então, não estava diretamente na lei de Moisés, mas havia sido criado pelos fariseus como algo além dessas leis. E isso, gente, é o que a gente chama de legalismo. Muitas vezes a gente ouve esse termo, né? Ah, fulano é legalista. O que quer dizer o legalismo? É acrescentar lei onde não há lei, ou intensificar a lei sobre outros para tirar vantagem da situação por meio de constrangimento ou humilhação. E os fariseus, eles eram peritos nisso, né? Eles acrescentavam leis para dizer que aquelas outras pessoas eram impuras, não cumpriam, que de fato só eles cumpriam todas as leis. Jesus ali, não é que ele se esqueceu de se purificar. Ai, nossa, Jesus entrou correndo, já sentou, nem lembrou. Não, Jesus queria deixar explícito para eles que o que realmente Deus dá valor não é essa limpeza externa, mas ele exige uma justiça espiritual do coração. Então não eram esses rituais que eram importantes, mas era um coração limpo, um coração realmente entregue a Deus. E o fariseu, então, ele admira-se muito com isso. Vamos ler lá em Lucas, capítulo 11, do verso 37 até Lucas, capítulo 12, o verso 3. Diz assim: Quando Jesus terminou de falar, um fariseu o convidou para vir comer com ele, e entrando Jesus sentou-se à mesa. O fariseu admirou-se, vendo que ele não se lavara antes de comer. E o Senhor lhe disse: Vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de cobiça e maldade. Loucos, quem fez o exterior não fez também o interior? Dai, porém, de esmola o que está dentro do copo e do prato, e todas as coisas vos serão limpas. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de toda hortaliça, e desprezai a justiça e o amor de Deus. Devíeis praticar estas coisas, sem esquecer aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais dos primeiros assentos nas sinagogas e dos cumprimentos em público. Ai de vós, porque sois como sepulturas ocultas, sobre as quais os homens caminham sem saber. Então, um dos doutores da lei lhe disse: Mestre, quando dizes isso, também ofendes a nós. Ele, porém, respondeu: Ai de vós também, doutores da lei, pois sobrecarregais os homens com fardos difíceis de carregar, mas vós nem com um dedo tocais estes fardos. Ai de vós, pois edificais os túmulos dos profetas que vossos antepassados mataram. Assim, sois testemunhas que aprovam as obras de vossos antepassados, pois eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos. Por isso, diz a sabedoria de Deus: Eu lhes mandarei profetas e apóstolos, e eles matarão uns e perseguirão outros. Portanto, esta geração prestará contas do sangue derramado de todos os profetas, desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, esta geração prestará contas. Ai de vós, doutores da lei, porque retivestes a chave do conhecimento. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que desejavam entrar. Ao sair ele dali, os escribas e os fariseus começaram a pressioná-lo com insistência e interrogá-lo acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas, a fim de o apanharem em alguma coisa que dissesse. Aglomerando-se, porém, muitos milhares de pessoas, a ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer primeiro aos discípulos: Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. Pois tudo o que dissestes no escuro será ouvido em plena luz, e o que falaste sussurrando em casa será proclamado nos telhados. Então nós vemos aí que o fariseu, diante daquela situação de Jesus não se purificar,
não seguir os rituais que os fariseus estavam acostumados, o fariseu se admira, se escandaliza. E então nós vamos ver como é diferente a atitude de Jesus com aquela que ele teve na outra mesa que nós já estudamos, com Simão, que também era fariseu, né? Com Simão, o que ele fez? Ele buscou uma parábola para ensinar Simão. Mas aqui, Jesus não ensina esse fariseu. Jesus, na verdade, confronta. E por que essa diferença? Porque, com certeza, Jesus conhecia o coração desse fariseu, as suas convicções, as suas intenções. E, portanto, ele vai ser duro com o fariseu. E Jesus vai tratar de algo muito profundo nessa mesa, que é a hipocrisia. Quando nós sentamos com pessoas à nossa mesa, tudo que nós não queremos é que as pessoas sejam hipócritas, né? Digam pra gente algo que, na verdade, elas não sentem. E Jesus vai tratar dessa hipocrisia dos fariseus. E por isso, ele vai colocar na mesa ali todas as manifestações que realmente eles tinham no seu coração. Jesus vai dizer: vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de cobiça e maldade. Querem mostrar uma pureza, mas o que há no coração é sujo. Olha só que profundo isso, né? Loucos! Jesus chama eles de loucos, porque estavam querendo só limpar o externo. Deus fez o exterior e o interior. Vocês acham que vocês vão agradar ele somente com o exterior? Dê aquilo que tem dentro do copo. E aí sim, tudo vão limpar. Vocês vão limpar tudo, né? Ele está dizendo aqui: dai, porém, de esmola o que está dentro do copo e do prato, e todas as coisas vos serão limpas. Jesus aqui não está dando uma dica para eles, né? Ó, deem esmola para vocês ficarem limpos. Não é isso que ele está querendo dizer. Mas ele está dizendo que a cerimônia não é o que deixa limpo, mas é a atitude do seu coração. Não adiantava nada eles fazerem aqueles rituais todos se o coração deles estava completamente sujo. É a generosidade do coração que realmente importa. Não adianta para nós passarmos cera na casa, deixarmos ela cheirosa, se atrás de todos os móveis, se embaixo da cama, se em todos os lugares tiver poeira e sujeira. Logo aquilo virá para fora e a nossa casa, que parece limpa, não vai mais parecer nada de limpa, né? Então, Jesus aqui, ele começa dizendo isso sobre a limpeza exterior. E então, ele vai dizer os 3 ais. Ai de vocês, fariseus. Ai de vós, coitados de vocês, né? Vocês estão achando que estão abafando, né? Mas, na verdade, vocês estão indo totalmente contra aquilo que Deus quer. Ai de vós, vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e de toda hortaliça e desprezais a justiça e amor de Deus. A lei, ela estabelecia dízimo, né? A 10ª parte deveria ser entregue sobre os cereais, o vinho e o azeite produzidos. Está lá em Levíticos, capítulo 27 e 30. Não era exigido nada, nenhuma parte desses temperos, dessas plantinhas. Aqui, hortelã, arruda, hortaliça, eles não precisavam dar de nada disso. Mas eles davam, né? Como, olha, a gente está dando 10% de tudo. Mas eles desprezavam o amor e a justiça de Deus. Então, faziam o que era externo, mas aquilo que era interior, não. Nosso dízimo não é a quantia. Ah, não, ó, eu tô dando 10%, eu tô quites com Deus. Isso não quer dizer nada. O nosso dízimo é o nosso coração, não é o rito, mas uma adoração a Deus. Quando nós entregamos nosso dízimo, nós não estamos dando nosso dízimo para o pastor, nós não estamos dando dízimo para a igreja gastar, não. Nós estamos adorando ao Senhor com a 10ª parte de tudo que Ele nos dá. Aquele que nos dá 90%, ele merece os nossos 10%, né? Para sustentar a sua obra. E por isso, nós devemos dar, mas dar de uma forma correta. Se a gente, por exemplo, entrega o dízimo achando que é isso que vai fazer a gente justo diante de Deus, puro diante de Deus, nós estamos com a atitude errada. Então não vai adiantar nada a gente estar ali
naquele ato de adoração. Depois ele diz: ai de vós, fariseus, vocês gostam dos primeiros assentos na sinagoga, dos cumprimentos em público. Ou seja, vocês querem os holofotes, né? Vocês querem aparecer, vocês buscam reconhecimento, vocês são hipócritas. Vocês agem com orgulho. Vocês não dão a glória a Deus. Vocês não estão fazendo as coisas para Deus. Vocês estão fazendo as coisas para um reconhecimento próprio. E nisso vocês são hipócritas. E aí ele dá o terceiro ai. Ai de vós, vocês são como sepulturas ocultas, sobre as quais os homens caminham sem saber. A porta de entrada de Jerusalém tinha o Monte das Oliveiras, que era um cemitério. E como ali passava muita gente, essas sepulturas elas eram caiadas, elas eram pintadas de branco para que ninguém pusesse o pé sobre uma sepultura, ninguém se enganasse na hora de pisar e pisasse sobre uma sepultura. Porque, como estava escrito lá em Números capítulo 19, 16, quem pisasse em cima de uma sepultura se tornava impuro. Então, ele teria que ficar recluso 8 dias até se purificar. Então, para que isso não acontecesse, eles identificavam onde estavam as sepulturas para ninguém pisar. E aqui Jesus está dizendo que os fariseus são sepulturas ocultas, em que as pessoas se contaminam, porque nem percebem a impureza que de fato existe neles. Olha que terrível isso, né? A espiritualidade aparente deles era uma ameaça às pessoas, pois o convívio com elas contaminaria elas com orgulho e a hipocrisia. Quem quisesse imitá-los naquilo que eles tanto defendiam, na verdade, também estariam se tornando hipócritas. Então, isso era terrível, né? Era uma coisa que eles achavam que estavam fazendo as coisas certas, mas na verdade eles estavam contaminando as pessoas. E aí chega uma parte muito interessante aqui, até um pouco engraçada, né? Porque os doutores da lei vão dizer para Jesus: mestre, quando dizes isso, também ofende a nós. O senhor está falando aí com os fariseus, mas a gente também está ficando ofendido aqui com essas suas palavras, né? E eles achando que Jesus ia dizer: não, vocês, doutores da lei, não tem nada a ver com isso. Jesus vai para cima deles também. Ai de vós também, doutores da lei. Vocês estão achando que vocês estão fora dessa, né? Não. Vocês sobrecarregam as pessoas com fardos difíceis de carregar, mas vós nem com um dedo tocais esses fardos. Os fardos que vocês colocam sobre as pessoas, esses fardos vocês não carregam. Ou seja, vocês interpretam a lei, né? E fazem a lei de um jeito para as pessoas, vocês interpretam de um jeito que faz aquilo ser um peso. Mas vocês não fazem o que vocês estão falando. Jesus acusa esses doutores da lei de perseguição. Os estudiosos dizem que os fariseus reconstruíam ou eles remodelavam. E ele segue adiante aqui e diz: ai de vós, pois edificais os túmulos dos profetas que vossos antepassados mataram. O que eles faziam? Os fariseus, esses doutores da lei, eles pegavam túmulos de profetas, né? Iam lá e reformavam, deixavam aqueles túmulos dos profetas antigos bonitos, mas na verdade os antepassados deles tinham matado aqueles profetas. Então, eles agora queriam fazer uma média, né? Olha só como a gente está deixando o túmulo do fulano limpinho. Mas quem tinha matado aquilo tinham sido seus antepassados e eles não falavam disso, né? Eles deixavam essa parte quieta da história. Por quê? Porque eles não queriam, eles eram coniventes com aquilo que eles tinham feito. Então, aqui diz: os seus pais mataram esses profetas e nunca vocês condenaram os atos dos seus pais. Por isso, o sangue, desde Abel até Zacarias, né, todos os profetas, vai ser cobrado das mãos de vocês, né? Vai recair sobre esta geração, pois vocês não aprenderam nada, vocês continuam perseguindo os profetas. João Batista era perseguido por eles, Jesus era perseguido por eles. Então, assim, o que adiantava reformar os túmulos quando
isso estava no coração deles, né? Eles de fato não condenavam a atitude dos seus antepassados que tinham matado aqueles profetas e, pelo contrário, continuavam a persegui-lo. E por fim, acusa eles de fecharem o conhecimento da palavra de Deus às pessoas, ao invés de explicar fielmente o que estava escrito. Eles, dessa forma, impediam as pessoas de terem conhecimento verdadeiro. Está aqui no verso 52. Ai de vós, doutores da lei, porque retivestes a chave do conhecimento, vós mesmos não entrastes e impedistes os que desejavam entrar. Nem vocês foram conhecer, de fato, o que está escrito e ainda impedem os outros de conhecerem. Então, o que é mais triste é que diante de todos esses ai de vocês, coitados de vocês, vocês fazem tudo isso, de todo este confronto, quando a gente pensa que eles falam, puxa, Senhor, nos perdoe, né? Quando eles reconhecem, se arrependem, não é isso que acontece. Ao sair ele dali, os escribas e fariseus começaram a pressioná-lo com insistência e a interrogá-lo acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas a fim de o apanharem. Depois de tudo isso, desse confronto que Jesus faz com eles, o coração endurecido deles só faz eles pensarem em outras formas, em outras armadilhas, para realmente pegar Jesus, né? Então, é um coração sem qualquer arrependimento. É um confronto que não resultou em arrependimento. E nós, o que podemos aprender com esta mesa? Esta mesa difícil, de confronto, de ai de vós, né? A primeira coisa é que o Deus que nos ama é o Deus que nos confronta. À mesa com Jesus, nós não teremos somente um passar de mão na cabeça, uma comida saborosa, mas nós também teremos o alimento que nos fará crescer e nos santificar. Então, não espere que, indo se alimentar da mesa com o Senhor, você vai ter só coisa boa, né? Ah, eu quero só o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não. Você também vai ter confrontos para fazer você crescer, para fazer você santificar. Ele vai dizer para você, ai de você, Laís, que faz isso, faz aquilo, pensa isso e pensa aquilo, coisas que não me agradam. E eu vou ser obrigada a reconhecer isso, me arrepender, confessar e me converter deste mau caminho, né? Então, andar nos caminhos do Senhor. Então, esse mesmo Deus de amor é o Deus de confronto. A outra lição que nós temos aqui é que o legalismo, ele está presente no oculto do nosso coração. Às vezes uma coisa que tem uma aparência muito boa, né? Nós estamos defendendo um princípio, um valor, mas que não é bíblico. Muitas vezes faz parte de tradições, coisas que efetivamente nós não temos o direito de cobrar das pessoas por serem hábitos, né? Que foram desenvolvidos, mas que não têm referência realmente na palavra de Deus. Ou pegamos alguma coisa da palavra de Deus e colocamos mais luz sobre ela e tornamos ela realmente um fardo pesado. Nós muitas vezes dizemos que nós devemos acolher a todas as pessoas, isso é bíblico, mas não aceitamos aquelas pessoas que pensam em termos de costumes, de hábitos, de tradições diferentes de nós. Nós dizemos que nós temos que ser hospitaleiros, que a palavra de Deus diz isso, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de sequer dar uma carona para uma pessoa para a igreja. Então, às vezes nós exigimos coisas num aspecto, mas outras coisas pequenas nós não realizamos. Então, nós somos como os fariseus, acabamos sendo hipócritas por defendermos certas coisas que de fato nem mesmo nós fazemos, né? Nós não toleramos muitas vezes pessoas que se vestem de uma maneira diferente de nós. Nós falamos muito sobre a unidade do corpo, mas nós não toleramos alguém que fale alguma coisa diferente da gente, da forma como nós pensamos. Nós questionamos a espiritualidade daqueles que são diferentes de nós. Então, muitas vezes, coisas que nem sequer constam da palavra de Deus foram passadas de uma geração a outra por tradição dentro de igrejas, e aí a gente cobra das pessoas, começa a achar que aquelas pessoas não são espirituais
porque não têm aqueles tipos de hábitos ou porque tem outros tipos de práticas. Então nós temos que tomar cuidado para não sermos legalistas, para olharmos mesmo para o interior do nosso coração, quando nós estamos julgando alguém, se de fato aquilo é bíblico, se você está tendo uma resposta a um pecado ou simplesmente você está tendo uma resposta a algum hábito, alguma tradição que você gosta e acredita que as outras pessoas também devam ser como você. A outra lição que nós vemos aqui é que nenhuma hipocrisia ficará coberta, pois o que criou o exterior, criou o nosso interior e tudo conhece. Então não adianta a gente achar que tá dando uma boa aparência com as pessoas. Ninguém tá sabendo de nada, todo mundo tá vendo que eu sou joia, né? Porque aquele que fez o seu interior, que fez o seu exterior, ele sabe todas as coisas. Então, nós não temos como ser hipócritas com Deus, porque Deus nos conhece e ele vê exatamente quem nós somos, né? Então, não adianta a gente querer usar uma máscara com Deus. A hipocrisia, outra lição, a hipocrisia se manifesta em atos aparentemente pequenos. Legalismo, busca de reconhecimento, mas nos faz inchar de soberba e orgulho. E é isso o que Jesus diz aí para tomar cuidado com o fermento dos fariseus, né? Aquilo que parecia só um mero detalhe, ia fazendo eles se encherem de orgulho, ia fazendo eles se encherem de soberba, ia fazendo com que eles buscassem o reconhecimento das pessoas, né? E ia trazendo ainda muito mais pecado para a vida deles. Então tome cuidado com esse fermento, com isso que vai crescendo dentro de você. É isso que Jesus nos diz aqui. Uma outra lição é que a hipocrisia é uma tolice, pois tudo que é escondido será exposto e encoberto será revelado. Salmo capítulo 139, verso 12 nos diz: até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Para Deus, luz e trevas são a mesma coisa. Não existe escuridão, não existe oculto para Deus. Tudo ele conhece e sabe. Então nada ficará encoberto. Tudo será revelado a nós na eternidade. Apocalipse capítulo 20, verso 12, diz: vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, todas as nossas obras, boas e más, elas são registradas por Deus, né? Ele conhece realmente nossas intenções, nossas convicções, nossas motivações. Por mais que a gente não queira mostrar para as pessoas, o Senhor conhece, nada fica oculto a Ele. A última lição que nós temos aqui é que a sinceridade não é um problema quando ela é fruto de um coração quebrantado pelo Espírito. Às vezes a gente pode dizer assim: é que a gente tem que ser um pouco hipócrita mesmo, porque se eu for sincero, as pessoas vão ficar magoadas. Se eu for falar aquilo que realmente eu penso, então o problema não é o que você vai falar, é o que você pensa. Porque quando nós estamos cheios da bondade, da misericórdia, da graça que nos alcançou, é isso que a gente derrama. A nossa sinceridade vai ser o reflexo deste amor, dessa graça, dessa misericórdia que nos inunda e que a gente realmente derrama pelos outros, sobre os outros, né? Agora, você, eu nem posso falar, porque se eu for falar, então, realmente você não pode pensar o que você está pensando, né? Porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia, de graça e de justiça. Aquilo que ele vê que é errado, ele vai cobrar das pessoas. Ele não vai me usar como instrumento para ir lá cobrar as pessoas, julgá-las. Ele pode me usar como instrumento para ajudar aquela pessoa a refletir sobre o que ela está fazendo, a reconhecer seu pecado, a se arrepender, ou chorarmos juntas, orarmos juntas. Esse é o nosso papel. Então, não diga que você é hipócrita porque você não pode ser sincero. Porque aquilo que vem do coração, se for misericórdia, bondade, graça, pode sim ser derramado, né?
Trabalhados pelo Espírito, as nossas palavras e atos serão um derramamento de amor, misericórdia e graça. Nós precisamos reconhecer a quem de fato queremos impressionar com os nossos atos, quem nós queremos agradar, quem nós queremos que sorria para nós. Se os nossos vizinhos, e portanto vamos ter atitudes de fariseu, ou se é o nosso Deus, em que nós vamos amar com sinceridade e Ele vai poder realmente olhar para o nosso coração. Deus vê por trás da máscara e é a Ele que a nossa vida deve ser revelada. Então, que nós possamos, não agir como os fariseus. Eu não quero que o Senhor fale, ai de você, Laís. E eu espero que Ele também não fale isso de você. Mas que nós possamos, a cada dia, pedir para que o Senhor sonde o nosso coração, revele aonde existem más motivações, más intenções, onde nossas convicções estão erradas, onde nós estamos baseando, muitas vezes, julgamentos aos outros em nossas tradições, e que nós possamos realmente ser pessoas sem máscara, revelando realmente a graça, o amor, a misericórdia de Deus sobre as pessoas, sendo instrumentos de amor, de resgate daqueles que estão perdidos. Amém? Que Deus abençoe você e que o restante da sua semana seja de bênção.